O Nordeste brasileiro vive hoje a seca mais severa dos últimos 100 anos. E nos próximos 2 meses, a situação tende a piorar. A estiagem atual vai completar 6 anos e pode se tornar a mais longa de todos os tempos. Diante da gravidade, nossos repórteres percorreram 5 estados atingidos e trouxeram uma série de reportagens que você vai ver a partir de agora. O Brasil conhece o Nordeste pelo litoral. É por onde chegamos. Parece estranho, mas a poucos quilômetros deste cenário paradisíaco, a aridez da terra seca toma conta da paisagem. Deixamos para trás a Natal dos turistas. A partir do Rio Grande do Norte, pegamos a estrada rumo ao agreste e ao sertão, castigados pela maior seca dos últimos 100 anos. Não é a pior de todos os tempos. As fotografias guardadas pela Biblioteca Nacional mostram registros da Grande Seca de 1877, que devastou o Ceará e matou 500 mil de pessoas. A de 1982 foi a mais extensa, mas a atual já está chegando perto. Para mostrar este drama, vamos percorrer 2.500 quilômetros e cruzar 5 estados, onde a estiagem severa domina um imenso território. No primeiro trecho da BR-304, ainda encontramos vegetação viçosa. Estamos na Zona da Mata, a faixa verde litorânea que se estende desde a Bahia até aqui ao Rio Grande do Norte. Nesta área, as chuvas são regulares, mas essa fartura acaba logo. Antes de completarmos 100 quilômetros de viagem, a secura começa a tomar a vista para onde quer que se olhe. Surge uma vegetação baixa, troncos finos e tortos, cobertura rala, é a caatinga. O bioma que cobre todo o sertão ocupa 10% do território nacional e só existe aqui no Brasil. Cenário de plantas que se adaptam a pouca água e de gente que tenta se adaptar à falta de chuva e à pobreza. Decidimos fazer a primeira parada na pequena e famosa Serra do Mel, cidade de 10 mil habitantes, conhecida no Rio Grande do Norte pelas grandes plantações de caju e produção de castanha. Queremos saber como a estiagem atingiu a região. Durante algumas décadas, o cajueiro representou fartura para essa região. Milhares de famílias tiravam o seu sustento exatamente disso. Mas de uns tempos para cá, tudo mudou. Essa é uma das últimas árvores que ainda estão vivas. Todas as outras da plantação já morreram, não suportaram a falta de chuva. Neste sítio, a exemplo do que acontece em outras propriedades, os pomares estão arruinados. Toda a produção foi perdida. Nos últimos 5 anos, as chuvas praticamente desapareceram. No ano passado, não choveu mais que 200 milímetros. É metade da chuva em São Paulo, no último janeiro. Não dá para nada, nem para a sobrevivência do cajueiro. Começou a morrer e vem morrendo, vem morrendo. E é um atrás do outro? É, um atrás do outro. Cada dia que passa, morre mais. E a tendência é se acabar tudo. Como tinha em torno de 6 mil plantas aqui, hoje se existir é em torno de 100 plantas. Sem renda alguma e com as contas acumuladas, o agricultor tomou uma decisão extrema: acabar com a própria árvore que garantia o sustento da família. Seca, a madeira do cajueiro é vendida por pouco mais de nada e vira lenha para a indústria cerâmica da região. Para Mira Nelson não foi fácil, mas era a única saída. As mãos de Francisco já colheram muito caju em Serra do Mel. Hoje seguram uma motosserra. Para ele, cortar a árvore que sustentou a família a vida inteira é doloroso. O sofrimento é muito grande, o cabo ver a situação que nós estamos hoje, porque faz muita pena o cabo construir e hoje mesmo está desmanchando o que nós construímos por causa da seca, né? Mas fazer o quê? Francisco tem pouco estudo e não vê alternativa de trabalho nem aqui, nem fora da terra onde cresceu. Não tem que trabalhar, porque estou com 34 anos dentro de Serra do Mel, a minha vida foi só essa. Nunca precisei de sair para nenhum canto. Eu, com estudo muito pouco que eu tenho, quando é que eu vou? Não tem para onde ir, não. É ficar sofrendo aqui dentro.
E pensar que Serra do Mel já foi símbolo de vida boa, tinha a pujança da região em que está localizada, perto de Mossoró, o maior polo produtor de petróleo em terra do país. Mas onde se depende da terra, também se depende do clima. E quando ele é seco demais, emperra o motor da economia local. O caju, que movimentava as pequenas propriedades agrícolas tocadas por pais e filhos. O nosso patamar de vida aqui, quando o cajueiro estava todo vivo, dava gosto de você andar aqui dentro. Você vê a felicidade do povo, de você ver um povo com o objetivo de lutar e de produzir muito. Hoje a realidade é dura, é muito dura. Tá difícil pagar as contas? Hoje nem pagar as contas a gente não paga. Agora partimos mais para o interior do estado. Pelo caminho, conhecemos a dura vida de quem insiste em esperar pela água que nunca caiu do céu. Nem as cisternas, construídas ao lado das casas, foram suficientes para manter as pessoas aqui. A dificuldade foi tanta que a única solução foi deixar a vila. O que ficou para trás foram as memórias, foram as ruínas. O local só não é uma vila fantasma, porque moradores como Dona Sebastiana ainda persistem. Aposentada, 74 anos, ela sofre com a seca, mas não deixa por nada seu pedaço de chão. Mesmo tendo que tirar do bolso o dinheiro para encher a caixa d'água, que não dura muito. E a água custa caro, até R$200 o tanque, conta a filha de Dona Sebastiana. Água de gás, água de beber, é tudo pago. Água aqui tem essas duas cisternas aqui, só é cheia, polvorada, como paga, a gente bota pago. Ao longo da estrada, cenas da seca. Uma imagem comum nas estradas do Nordeste são as pessoas levando água para casa do jeito que dá. Vem aí mais uma carroça. Jumento, devagarinho. Isso aí é para não cansar. Ele tem muito trabalho pela frente. É a sina de José. Buscar fora o mínimo para a sobrevivência. A água para o gás tem que carregar assim na carroça mesmo. Quem não tem outro meio. E você faz isso várias vezes por semana mesmo? No final de semana, quando eu chego do trabalho, meu serviço é esse. Sábado e domingo eu boto água em casa. Ele mora numa comunidade rural e tem casa boa, de tijolo. Assim que a água chega, vai direto para a caixa. José aproveita o que dá para cultivar cada pedacinho do quintal. Conseguiu manter uma pequena horta que está incrivelmente verdinha. E hoje é um dia de sorte. Não é que choveu um pouco na noite anterior, mas não foi muito. Quase um sereno, como eles costumam dizer por aqui. É mais difícil não ter água para a gente plantar, né? É a dificuldade maior que tem, um bicho beber. A estrada segue e o horizonte do sertão vai se abrindo para a gente. Avançamos agora em direção a outras regiões críticas do Rio Grande do Norte. Em Apodi, encontramos um cenário de abandono que nos chama a atenção. As obras da transposição do Rio São Francisco. Uma das esperanças para se amenizar os efeitos da seca é a transposição das águas do Rio São Francisco. Mas por aqui isso não foi adiante. O canal está vazio. As obras estão paradas. Não se vê ninguém por aqui. Nenhuma máquina, ninguém tomando conta do local. Os ramais que deveriam levar água às regiões secas estão inacabados e param na rodovia. Um canteiro de obras esquecido no meio do sertão. Logo à frente chegamos à cidade de Apodi, conhecida por ter um subsolo rico em água. De poços com mais de 100 metros de profundidade, jorra água mineral, o suficiente para abastecer 400 caminhões-pipa diariamente, todos para a operação de combate à seca. Sidney é motorista de um dos caminhões, leva 11 mil litros de água no tanque. Todo mês faz 20 viagens para cidades do entorno. Ele se orgulha de ajudar a matar a sede de muita gente, mas fica sentido por não ser o suficiente. A minha família é da cidade de Apodi. É uma fartura d'água, mas quando eu chego em São Miguel, que não tem essa água, para mim dói ver gente precisando d'água e eu com tanta água na minha casa. Parte dos caminhões que saem de Apodi chegam também a Caraúbas, 50 quilômetros à frente. Aqui a situação é grave. No açude que abastecia a cidade, não há mais uma gota d'água.
Num lugar de muita seca, um reservatório como esse, quando está cheio, é uma das maiores riquezas. Agora, quando tudo esvazia, também se transforma num dos maiores problemas. A falta d'água, principalmente numa cidade pequena, afeta em tudo. Famílias inteiras acabam ficando sem os seus empregos. Muitos vão embora, alguns ainda persistem e continuam apenas com a esperança. Paulo, que tem água em casa a cada 15 dias, já viu esse açude bem cheio. Ele conta que se sente muito triste por ter de passar por tudo isso. Muitas famílias tiravam o sustento daqui, tiravam o peixe, fazer isso. É a própria água, né, que servia a população, né? Aí a situação é essa. A seca fez Paulo trocar o campo pela cidade, onde hoje é sapateiro. Falta d'água acabou com a roça que ele tinha e matou os bichos também. Paulo acabou abandonando a terra da família. Aí, nós conseguimos escapar, mas o animal não consegue, né? Que é difícil. O bicho vai morrendo aos poucos? Vai morrendo aos poucos. Já morreram bastante. Muitas coisas a gente sente tristeza, né? E nós somos sofridos, né, meu irmão? É muito duro. Assim como todo homem de sangue sertanejo, Paulo espera que esse período de tanta dificuldade passe logo. Quer um sertão que volte a ter água, pelo menos para não deixar bicho morrendo e gente a sofrer. O chamado ramal de Apodi faz parte do eixo norte das obras de transposição do Rio São Francisco. Segundo o Ministério da Integração, este eixo está com mais de 93% de execução e terá 115 quilômetros de extensão total. O governo federal promete entregar parte do eixo norte ainda esse ano.